Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus por mais de um século, né? 119 anos. Que bênção, né? Que Deus sustente mesmo a vida desta amada igreja. Bem, meu nome é Tiago, já há 12 anos no ministério, casado com a Rúbia. 15 anos já, né? Bodas de cristal, pela graça de Deus. E somos pais da Gabriela, 13 anos. Comecei meu ministério na igreja lá em Pirajuí, na IPI de Pirajuí, onde eu pastoreei 10 anos, sou filho da igreja lá. E em 2023 tivemos esse desafio, né, para estarmos fazendo parte da equipe pastoral da primeira IPI de Bauru. E peço oração pela igreja também, tantas coisas Deus tem feito lá. E trago um abraço caloroso do conselho e dos pastores e irmãos lá desta igreja, irmãos. Então, estamos tão pertinhos aqui, né? E é um grande privilégio, um prazer estar aqui nessa data tão especial. E gostaria de trazer a meditação nesta noite no Salmo 90. Abra sua Bíblia. Nós lemos um trechinho do Salmo 91 no início deste culto. E agora nós vamos meditar no Salmo de número 90. Farei a leitura deste Salmo na Nova Almeida atualizada, a NAA. Temos utilizado lá também na primeira igreja esta versão. Salmo de número 90, nossa meditação nesta noite, diz assim, palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Tu formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem pode conhecer o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é verdade. A Tua palavra que,
ó Deus, é como uma espada de dois gumes que penetra, Deus, na nossa alma. A tua palavra, Deus, que nos chama a vida e que fala conosco diariamente, ó Deus. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, porque de nós mesmos, pela nossa capacidade e inteligência tão limitada, nós não podemos desvendar, ó Deus, tantas coisas maravilhosas que estão na tua palavra, Deus. Cremos na tua palavra, Deus, como palavra de Deus para a nossa vida. Cremos que o Senhor, ó Deus, irá falar conosco. Te agradecemos por mais um ano de vida desta igreja, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre cada família, sobre cada oficial, cada membro, jovem, adulto, criança, ó Deus. Nós te louvamos por essa grande oportunidade, privilégio de sermos o teu povo, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Salmo 90, Salmo de Moisés. Um homem que teve grandes experiências com Deus. Moisés é esse homem que pode falar da grandeza de Deus. Moisés é esse homem que, como talvez nenhum outro, viveu a sua vida para a glória de Deus. E esse homem tem experiências com Deus no lugar mais inóspito da terra. Onde Moisés conheceu a Deus e a sua provisão? No deserto. E o deserto não é um lugar bom. Geralmente quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós dizemos: olha, irmão, estou passando pelo deserto. Deserto não é um lugar para tirar férias, não é um lugar para meninos. Deserto é um lugar difícil. Mas é no deserto, meus irmãos, que nós podemos conhecer a Deus. Podemos ter experiências com o Senhor. Geralmente a vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés é criado no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó. Os irmãos conhecem a história. Moisés é aquele retirado das águas, esse é o significado. Um homem que desde o seu nascimento já tem ali a mão de Deus cuidando dele. E Moisés estrategicamente é treinado ali em toda a ciência, em todas as estratégias dos egípcios, para cumprir a missão da sua vida. O segundo momento, segundo período de 40 anos desse homem, ele mata um egípcio, e isso traz muito problema para ele. Por quê? Porque esse homem, ele vê a dificuldade do seu povo como escravos ali de Faraó, a opressão, e o chamado já começa a queimar no seu coração. Mas ele precisava entender que não era matando o egípcio que ele iria libertar o povo. Não era na força do seu braço, não era do seu jeito que Deus iria usar esse homem para libertar o seu povo. E Moisés precisa fugir para Midian. Ele se casa e vai seguindo a sua vida como pastor. E vai seguindo um dia após o outro, aquela morosidade da sua vida, até que um dia Deus se revela àquele homem para a missão da sua vida. E o último período da sua vida, os últimos 40 anos, Moisés com o seu povo vai para o deserto. Preste atenção, Moisés é um homem preparado para o deserto. Se o deserto vem nas nossas vidas, geralmente ele tem começo, meio e fim. Mas no caso de Moisés, não. Toda a vida dele, ele é preparado para esse momento. Todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele tem para oferecer é provado no deserto. Moisés é um homem do deserto. Esse é o contexto do Salmo 90. Ali no deserto, esse homem teve as maiores experiências, as experiências mais profundas com Deus. E nós vamos meditar nesse texto nessa noite, com base
nesta história com base na perseverança desse homem. O Salmo 90, é interessante, né, que cada um de nós tem um salmo preferido, né? Um dos meus salmos preferidos é o 90. O Salmo 90 começa na eternidade, começa em um lugar, começa em uma dimensão que não cabe na nossa cabeça. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ali no deserto, Moisés ele aprende que Deus é o Deus eterno. E de eternidade em eternidade o Senhor tem sido Deus. Mas como explicar a eternidade? Como que cabe na nossa mente uma coisa que não teve começo e nem vai ter fim? Como explicar onde Deus está, um lugar que não é lugar, que não tem tempo e não cabe dentro da nossa mente limitada? Nós precisamos entender, com base na revelação, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, Ele não é a própria criação. Algumas religiões, elas interpretam a divindade como uma fusão. Então Deus, Ele está, deuses, estão na criação, se manifestam na criação, mas não é essa a concepção do Deus da Bíblia. Ele, ao mesmo tempo, Ele é imanente, ou seja, Ele está presente na sua criação, Ele governa e interage com a sua criação, mas ao mesmo tempo Ele é transcendente. Ele não faz parte, Ele está além dessa criação, Ele é distinto da criação. Ele é o Deus eterno e se existe um exercício que nós podemos fazer para a nossa mente, é pensar na grandiosidade de Deus. É pensar nesse Deus grandioso, nesse Deus todo-poderoso. Desse Deus que não cabe no universo, mas que ao mesmo tempo é refúgio. Esse Deus que é um Deus todo-poderoso, mas é a nossa rocha. É um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que Ele interage, ouve as nossas orações. É no deserto que Moisés, homem de Deus, aprende diante de um povo de duro coração, que Deus, Ele é refúgio, Ele está próximo de nós. O começo deste salmo fala sobre a eternidade de Deus, algo que nós podemos falar aqui, inúmeras pregações, fazer o congresso da eternidade de Deus e nós vamos ter assunto até Jesus voltar e não se esgota. Eu tenho uma teoria, pastor, que na vida eterna nós vamos passar a eternidade conhecendo mais a Deus. Um Deus que é inesgotável, não acaba. O conhecimento de Deus, ele não se acaba. Nós vamos conhecer, permanecer, continuar conhecendo a Deus. Mas dessa mesma forma que nós temos, nesses dois versículos, a eternidade de Deus, nós temos, a partir do versículo 3, de 3 a 6, a transitoriedade do homem. Deus é eterno, o homem é passageiro. Deus é o Deus Todo-Poderoso, nós somos limitados. E a idade vai mostrando isso para nós, que cada vez menos nós estamos no controle da nossa vida, Quando é jovem faz de tudo, mas chega uma hora que a gente pensa, olha, nós não somos mais os mesmos. Moisés nos lembra que nós somos o pó. Tu reduzes o ser humano ao pó, e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Constantemente nós devemos nos lembrar disso, porque às vezes nós nos esquecemos. Às vezes o orgulho ou às vezes a nossa tirania nos leva a lugares e a palavras e a atitudes, Parece que alguns vão viver 5.000 anos, vivem como se não tivesse amanhã.
Mas é sábio nós nos lembrarmos todos os dias que nós somos o pó. Versículo 4 ainda coloca mais dúvidas na nossa cabeça sobre essa grandiosidade de Deus. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Um Deus que não está preso ao tempo. Na verdade, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Criador do tempo. O tempo é um problema para nós. Para Deus não é problema. Deus promete a Abraão um filho, o tempo vai passando, Abraão vai ficando desesperado. O problema é problema de Abraão, não é problema de Deus. Moisés também contempla esse Deus que 1000 anos é como se fosse um dia, como se fosse uma noite. É difícil nós entendermos isso, né? Os seres humanos, eles estudam a relatividade do tempo. O físico Albert Einstein, né, que desenvolveu essa teoria. Até hoje nós estudamos, nós nos encantamos com isso, porque o tempo pode mudar, dependendo da velocidade, da gravidade e do espaço. Você sabe o que quer dizer isso? Sei lá. Só os físicos lá entendem isso. No espaço, o tempo é diferente do que na Terra, né? Tem um irmão que ele fala, né, que a gravidade é diferente dos planetas, né? Ele está no planeta errado, né? O IMC dele está a mais, né? Então ele não está obeso, ele está no planeta errado, na verdade. Mas isso tudo influencia na nossa vida, a relatividade do tempo. Nós não sabemos, mas uma ilustração básica para a gente entender isso. Uma noite de sono, uma noite que você perdeu o sono, do lado da pessoa dormindo, né? Às vezes 8, 7 horas, você dormiu aquele sono pesado, parece que foi alguns segundos, né? Agora, uma noite inteira com insônia, você sabe. Que coisa terrível. Para o outro passou alguns instantes, mas para quem ficou acordado, aquilo custou muito tempo. Moisés nos lembra que nós somos o pó diante da grandiosidade de Deus. Moisés diz que nós somos a relva, que de manhã cresce e à tarde já não existe mais. Os irmãos conhecem, já viu um judeu? E o judeu tem aquele chapeuzinho assim, né? O famoso kippá. E o kippá, ele tem um significado muito interessante. Ele é a presença de Deus ali naquele homem, naquele judeu, mas ele também ensina que o kippá ele tem esse significado importante. Ele diz que o homem é daqui para baixo, né? Se for mais baixinho é menor ainda, né? O homem é do kippá para baixo, Deus é para cima, é eterno. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é o Deus infinito. Então se coloca os seus 1,80, 1,70, 1,60 para baixo. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus eterno. Esse salmo fala da grandiosidade de Deus, da transitoriedade do homem. E a partir do versículo 7, Moisés fala sobre a ira de Deus. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. No deserto, aquele povo presenciou tanto o juízo de Deus, quanto a misericórdia de Deus. No deserto, o juízo e a misericórdia estão diante dos hebreus. E meus irmãos, algo muito importante deve ser colocado quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, mas nós não podemos deixar de falar sobre a justiça de Deus. No deserto, esse povo provou também do juízo de Deus, provou da misericórdia de Deus. Lembrando daquela ocasião onde a água brotou da rocha no deserto. Em 1 Coríntios 10, versículo 4,
O apóstolo Paulo diz que aquela rocha era Jesus. Eles beberam da água ali. Eles se saciaram da água que brotou da rocha. É uma alusão clara. Aquela rocha apontava para a graça de Deus, para o Filho de Deus. E se Israel não foi consumido por Deus no deserto, que havia motivo para isso. Mesmo diante dos milagres, mesmo diante da provisão de Deus, o coração daquele povo se fechou contra a mão de Deus, contra a direção de Deus. Mas havia um motivo para que aquele povo fosse preservado, e esse motivo é Jesus Cristo. O próprio Moisés prefigura Cristo. Em Deuteronômio 19, versículo 18, ele diz: olha, no futuro vai aparecer um profeta, da mesma forma que eu apareci aqui, e vocês vão dar ouvidos a ele. É muito interessante ver que cada momento de Israel, em cada profecia, cada livro da Bíblia, nós temos a Escritura apontando para Jesus Cristo. E um dos textos que eu acho mais fantástico, segure aí em Salmo 90, e vamos lá para João capítulo 3, versículo 16, né, o mais conhecido das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler os versículos 14 e 15, 2 versículos antes do versículo 16, né, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E olha só que interessante: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E lá no deserto, eles contemplaram a graça de Jesus. Jesus faz essa ponte. Olha, da mesma forma, vocês se lembram? Números capítulo 21, versículo 9. O povo ali em rebelião, o povo ali voltando o seu coração contra Deus. Deus envia serpentes para picar o povo. E aí Deus fala para Moisés, depois de muita oração, muita luta: faça uma serpente de bronze, estenda, e quem olhar para aquela serpente será curado, será salvo. Era Jesus, meus irmãos. Da mesma forma, Jesus interpreta aquele texto, aquela situação lá no deserto. Da mesma forma que vocês olharam para a serpente, aquele que olhar para mim, aquele que crer em mim, de maneira alguma morrerá, mas terá a vida eterna. Moisés, ele é esse homem que, com a sua vida, com o seu testemunho, ele aponta para Jesus Cristo. E Moisés sabiamente lembra o povo de Deus de todos os tempos. Quem é Deus e quem nós somos? Deus é o Deus eterno, nós somos o pó. E a humanidade está debaixo da ira de Deus. E nos lembra que a nossa vida, ela está se esgotando. Olha os versículos 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos dias, os nossos anos, como um breve pensamento. A nossa vida é um sopro. Depois que eu fiz 20 anos, me falaram assim: olha, Tiago, agora voa. E voou mesmo. Voa! Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. Nós voamos. Nós vamos aprendendo com o passar do tempo que a nossa vida tem prazo de validade. É engraçado isso, né? Tem coisas que a gente só vai entender depois de um certo tempo, né? E a gente teima lá com o vô, com a avó. Espera, meu filho. Hoje a gente fala isso, né? Fala para os jovens. Espera que você vai entender isso. O tempo vai revelando várias faces. O tempo vai mostrando também que vai passando o tempo, a gente não vai ficando mais santo, né? 90 anos de idade. Nossa, que santidade. Mentira. Continuamos
dependendo da graça de Deus. Os anos vão passando e nossa percepção que precisamos de um Salvador só aumenta cada vez mais. Os anos vão passando e nós vamos vendo quão terrível é o pecado. E quanto nós precisamos da graça de Deus. O tempo vai passando, mas é possível nós alcançarmos a sabedoria. E eu queria chamar a atenção para o versículo 12. Que ensinamento! Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Senhor, ensina-nos a perceber quão rápida, quão passageira é essa vida. Para nós não vivemos de qualquer maneira. Para nós não vivemos como tolos. Os dias são maus. A pergunta é: o que o tempo está fazendo na sua vida? Além dos cabelos brancos, da dor nas costas e das rugas, o que o tempo está fazendo com você? Está te tornando sábio ou não? Porque, meus irmãos, envelhecer é obrigatório. Agora, amadurecer é opcional. E a coisa mais triste, né? Você vê alguém de longa idade, mas que ainda as experiências e a caminhada neste mundo, a caminhada com Deus, não produziu sabedoria em um coração. Lendo a Bíblia, meus irmãos, principalmente os escritos de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, lendo esses livros, nós, até mesmo os Salmos, né? Nós podemos chegar à dura conclusão: o quão tolo nós somos. Mas não desanime, né? Essa pelo menos foi a minha conclusão, né? Depois de passar ali pelos provérbios, pela sabedoria de Deus e chegar com a triste conclusão: Senhor, como eu estou longe desta sabedoria. Mas há esperança, amém, meus irmãos? Nós podemos pedir sabedoria para Deus e Ele é gracioso em nos dar. Nós podemos orar como Moisés: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós não sejamos tolos, mas para que a Tua sabedoria seja a nossa sabedoria. Por isso nós precisamos de graça. E a última parte desse salmo fala sobre graça. Os versículos 13 a 17. Vamos ler mais uma vez. É um clamor aqui do salmista: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão, Senhor, da nossa tolice e da falta de sabedoria nossa. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo. Nos alegremos todos os dias, todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aleluia. Por isso, diante desse Deus Todo-Poderoso, diante da miséria do coração humano, diante da dureza do coração humano, diante do pecado, porque nós somos reincidentes, diante de tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado, e muitas vezes nós não correspondemos à altura, nós precisamos da graça de Deus. E, meus irmãos e irmãs, o nosso coração só pode ser saciado em Deus. O vazio do coração humano é do tamanho de Deus. Os nossos projetos, os nossos sonhos, eles só podem ser plenos quando forem os sonhos de Deus. A nossa alegria só pode ser alegria se nós estivermos em Deus. O sentido da vida só pode ser um único e exclusivo:
é viver para a glória de Deus, desfrutar da sua presença. Os nossos pensamentos voltados para as coisas do alto, para as coisas eternas. Porque é somente o eterno que sacia o nosso coração. As coisas deste mundo, juntamente conosco, elas têm prazo de validade. Elas passam como um sopro. E o que melhor nós podemos fazer nas nossas vidas é vivermos para a glória de Deus. É Ele quem confirma as obras das nossas mãos. Amém, meus irmãos? Amém, amém, IPI de Agudos. 119 anos, vivendo para a glória de Deus. Eu imagino quantas histórias, né? Já há 22 anos aqui, né, pastor? Quantos desertos, quantos dias de lutas, quantas vitórias, quantas alegrias, quantas tristezas o Senhor permite que nós vivamos como igreja, como família na fé. E são esses dias, por mais difíceis que sejam, são dias onde nós podemos experimentar a glória de Deus sobre as nossas vidas. São dias onde nós podemos experimentar Deus como o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Deus como o nosso castelo forte. Um Deus todo-poderoso que não cabe na nossa mente. Um Deus todo-poderoso que não cabe no universo. Mas um Deus todo-poderoso que se preocupa conosco. E é interessante que às vezes no ministério pastoral vê alguns irmãos com umas perguntas difíceis, né? E geralmente eu digo assim, olha, tem algumas coisas na Bíblia que a gente não vai entender, mas a gente pode crer. A gente pode crer. Talvez nesses 119 anos, algumas coisas ainda ficaram, Senhor, por que aconteceu isso? Como pôde acontecer tal coisa? E nós não temos todas as respostas. No livro de Jó, Jó faz inúmeras perguntas para Deus, né? Se você já passou por esse livro, os amigos de Jó falam, depois Jó fala, muitas perguntas e aí Deus fala. E é interessante que Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. E Deus é esse Deus, ao mesmo tempo Ele está presente na nossa vida. Ele é um Deus acessível, meus irmãos. Mas Ele é um Deus Ele é um Deus misterioso. Ele é um Deus que, às vezes, nós não podemos entender plenamente o seu agir, a sua vontade. Mas nós podemos confiar nele. Como nosso refúgio, como nosso socorro. São dias em que podemos experimentar da graça de Deus e da provisão. Às vezes a provisão vem aos 47 do segundo tempo, mas ela vem. Deus é fiel. E eu gostaria de deixar o versículo 12 como um versículo norteador para a nossa vida e para os próximos anos dessa amada igreja. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, a vida ela é singular. Os nossos relacionamentos são singulares. A vida é extremamente especial para nós vivermos de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Que oportunidade podemos fazer parte dessa história, privilégio, fazermos parte da história da salvação. Somos mais uma pincelada neste grande quadro da salvação que Deus, na sua onisciência e no seu poder, Ele vem pintando, Ele vem escrevendo, desde o início de todas as coisas. Senhor, nos ajuda a entender que nós fazemos parte dessa grandiosa obra. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus escolhendo um povo de toda a tribo, língua, raça e nação para celebrar as bodas do Cordeiro, para desfrutar da eternidade, tudo aquilo que
Ainda é um desejo, uma expectativa grande no nosso coração. Um dia será pleno. Um dia será maravilhoso. Independente do deserto, meu irmão e minha irmã, que você tem passado ou que você já passou. Preste atenção, um dia nós estaremos a um passo da eternidade. Um dia nós estaremos a alguns instantes da vida eterna. E o que nós vamos levar? O que vai sobrar de tudo isso? Vai sobrar as nossas experiências com Deus. Isso sim. Aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós lutamos e esquentamos a nossa cabeça, né? Talvez você já esteja aí, domingo é o dia de planejar a semana, já está esquentando a cabeça com as coisas que virão, né? Mas um dia nós vamos estar a um passo da eternidade. E o que nós vamos levar? Nós vamos levar o nosso relacionamento com Deus. Tem um teólogo que ele diz que tudo que nós vivemos, toda a história da humanidade, é como se fosse a capa do livro. Toda a história da sua vida, a história da humanidade está aqui. Mas um dia esse livro, ele será aberto, na eternidade. E aí vai começar, capítulo 1, primeiro versículo. E aí então, nós vamos desfrutar desta vida verdadeira. O que nós vivemos aqui, meus irmãos, é só o esboço. É só uma mísera, pequena parte daquilo que virá. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem os desertos. Ou melhor, é no meio do deserto que nós conhecemos a mão de Deus, a provisão de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus. E o desafio para você, para nós como igreja, para essa amada igreja em festa, persevere na fé, não desista. Muitas são as lutas. Está surgindo cada vez mais um evangelho místico, um evangelho onde parece que o crente é um super-herói, né? E está surgindo talvez, né, um movimento pós-neopentecostalismo, um evangelho ainda mais adulterado, um evangelho místico que mistura crendice popular com judaísmo, com o pensamento do mundo. E esse é o nosso desafio hoje. Nós perseverarmos no evangelho, na sã doutrina, o evangelho lá dos pioneiros, o evangelho lá dos reformadores, o evangelho simples, que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Talvez, se nós falarmos sobre o que é ser bem-sucedido, hoje, talvez nós vamos entrar aí por caminhos difíceis, né? Onde ser bem-sucedido para muitos é ter um carro bom, ou posses, ou bens. Mas, igreja, ser bem-sucedido nas Escrituras é perseverar na fé. Ser bem-sucedido nas Escrituras está lá em Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Por isso eu gostaria de orar nessa noite por você, para que Deus enchesse seu coração de perseverança, enchesse seu coração de confiança, para que nós possamos contar bem os nossos dias, entender quão são poucos os nossos dias, mas também para que nós alcancemos essa sabedoria, não a sabedoria deste mundo, não a sabedoria limitada deste mundo ou tendenciosa deste mundo, mas para que a sabedoria do alto, a sabedoria eterna, esteja na nossa vida e seja prática, seja vida na nossa vida. Por isso, amada igreja, persevere, confie no Senhor, sejam fiéis até a morte. Não há nada melhor do que vivermos para a glória de Deus. Oremos. Senhor,
Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque de eternidade em eternidade Tu és Deus. De geração em geração temos provado o Teu amor e a Tua misericórdia. Ó Deus, mas como Moisés nos lembrou, nós somos o pó. Somos a relva que de manhã está verdinha, florescendo, e à tarde ela murchou e morreu, ó Deus. Somos o pó, ó Deus. E, ó Deus, este mundo está sob a Tua ira, ó Deus. Mas, ao mesmo tempo, somos alcançados pela Tua misericórdia, Senhor. E a Tua misericórdia tem nos sustentado, Senhor. Tem sustentado essa igreja por 119 anos. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que os jovens desta igreja saibam, ó Deus, contar bem os seus dias, alcançando um coração sábio, ó Deus. Que as irmãs, os irmãos, ó Deus, desta igreja, ó Deus, vivam para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que, ó Deus, possamos não viver as nossas vaidades, Senhor, mas possamos viver como sábios, porque os dias são maus, ó Deus. Ó Deus, e como este salmo maravilhoso nos ensinou, nós precisamos da Tua graça, Senhor, para nos desvencilharmos desse evangelho torto, Senhor, nos desviarmos, ó Deus, dos pensamentos deste século, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que não agrada ao Teu coração, de tudo aquilo que deturpa a Tua palavra, Deus. Ó Deus, nos faz como igreja, como igreja presbiteriana independente, seja aqui de Agudos, seja de Bauru, seja de Pirajuí, seja, ó Deus, do Brasil. Faz, ó Deus, desta igreja uma igreja fiel à Tua palavra, ó Deus, que não se contamina com os modismos e com os pecados deste mundo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós tenhamos um coração sábio, ó Deus. Um dia estaremos a um passo da eternidade, ó Deus, e queremos olhar para trás e dizer: Senhor, valeu a pena, Senhor, cada lágrima, cada deserto, cada luta, valeu a pena, Senhor, permanecer fiéis ao Senhor. Valeu a pena, Deus, viver para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.